Música é uma poderosa forma de comunicação, mas você sabe dizer exatamente o que ela comunica? A comunicação é uma rede de troca de informações anterior à mente humana. Ela está presente em tudo, na circulação de energia dos átomos, nos processos biológicos, nos processos sociais. É por essa troca de informações entre todos os elementos da natureza que tudo que existe no universo está interligado. A comunicação é um relacionamento que se estabelece pela percepção de uma informação, mas é o resultado da alquimia que se dá no processo de interpretação que vai se expressar de diversas formas. É a interpretação que dá sentido para as coisas. É um intérprete que faz uma pedra de mármore se manifestar como uma escultura, um borrão de tinta como uma pintura. Sem interpretação, a música seria só uma sucessão de sons. Tudo muda, modos, gostos, e a gente ainda é tremendamente impactado pela música de diferentes épocas e diferentes culturas. Muita gente se lamenta que não se faz mais música como antigamente e que só as obras de grande qualidade resistem ao tempo. Mas eu não acredito nessa teoria. Eu acredito que tudo seja uma questão de interpretação, porque qualquer grande obra pode ser arruinada se cair em mãos erradas. A gente testemunha isso o tempo todo. É assim que o Noturno de Chopin fica entediante, um concerto de Prokofiev é incômodo, um samba do Jobim soa piegas. Mas por que aconteceria uma coisa dessas com peças de inegável valor? Como a qualidade dessas músicas pode desabar junto com todo o poder de comunicação de uma forma de arte tão grandiosa? Se qualquer grande obra pode ser arruinada em mãos erradas, será que o contrário é verdadeiro também? Será que o intérprete certo pode fazer com que qualquer obra possa ser apreciada por qualquer plateia? E isso faz a gente pensar que a música não é finalidade em si. Ela é um veículo de comunicação. É um canal por onde uma mensagem de caráter universal é conduzida até chegar ao público. Esse canal também traz informações como gênero, estilo, técnica, que foram usados no processo de elaboração. Mas se você pensar bem, nenhum desses elementos tem características de uma linguagem universal. Porque uma obra pode ser situada numa época, pode ser avaliada por sua técnica de composição. Algumas pessoas podem até reconhecer um compositor pelo estilo da música. Isso é um Caymmi, um Mozart, Albéniz. Mas é a cultura que permite isso. Aí, como explicar o fato de qualquer pessoa ter a capacidade de ser profundamente tocada pela música desses mesmos compositores sem saber de nada disso? Talvez gênero, estilo, forma sejam adornos do nosso veículo. Se uma plateia leiga pode vibrar com uma obra sofisticada e uma plateia culta delirar com uma obra simples, deve existir alguma coisa que a música transporta que consegue suplantar os padrões culturais e intelectuais das pessoas. Se o intérprete usa a música para trafegar pela longa estrada do seu processo de interpretação até chegar ao público, pode ser que toda a força de comunicação atribuída à música esteja na interpretação do artista. O intérprete desenvolve a obra e é desenvolvido por ela. É um sistema de realimentação. Ele se vê na obra e tenta modelá-la à sua própria imagem. Isso é muito pessoal. Todos os adornos podem refletir a cultura, a história de vida, mas durante o processo de interpretação, a cultura, a história, técnica, estilo, tudo vai sendo absorvido de tal maneira que não parece mais importante. Viram manifestações orgânicas, legítimas das experiências vividas durante a viagem. Quando isso acontece, a verdadeira mensagem de caráter universal se revela. Mas que mensagem seria essa capaz de romper as barreiras ideológicas, culturais, que pode atropelar a intelectualidade e fazer a alma do artista se comunicar diretamente com a alma do público? A mensagem que a música carrega é a emoção do seu intérprete. Essa conversa continua.